2, 1, vai, metaneiro! Olá, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o Chevrolet Cadete. Antes de mais nada, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, dá um like no vídeo que isso ajuda bastante o canal. Então, bora pro vídeo. Antes de começar a falar do Cadete propriamente dito, só vou colocar umas curiosidades aqui sobre a Opel, porque o Cadete, na verdade, ele foi criado pela Opel. E em 1863, a Opel foi fundada por Adam Opel. Nesse tempo a Opel não fazia carro, elas faziam bicicletas, máquinas de costura, máquinas em geral, não especificamente carros. E em 1906, os primeiros carros da Opel são produzidos. E em 1913, a Opel ela é a maior fabricante de carros da Alemanha. Em 1931, a Opel é vendida para a Chevrolet, para a General Motors. A General Motors adquire 100% da Opel. A Opel tem esse nome, né, porque é o sobrenome do criador dela, Adam Opel, e ela foi comprada pela Chevrolet. Então todos os carros Opel, que é lá da Europa, esses carros europeus Opel, são todos Chevrolet. Por isso que a Opel não sei o que, aqui chega no Brasil com Chevrolet alguma coisa, por causa disso, porque a Opel lá é da Chevrolet. Agora vamos para 1936. 1936 é lançado na Alemanha o Cadete. Sim, 1936. Ele foi evoluindo com o tempo antes de chegar aqui no Brasil. Esse Opel Cadete ele trouxe algumas inovações. Ó, é engraçado falar inovações isso, que todos os carros têm isso, eles têm até sistemas mais evoluídos que esses. Porque setas luminosas, olha a evolução da época, setas luminosas, antes eram umas bananinhas, umas plaquinhas que levantavam nas laterais do carro, isso quando tinha seta. Alguns carros nem seta tinha, você tinha que pôr o braço para fora e ficar fazendo seta de braço. E outra evolução que ele trouxe era freios hidráulicos nas 4 rodas. A maioria dos carros da época, os freios eram feitos por cabos, se apertava, esticava os cabos e freava. Esse aí já sai com freios hidráulicos. Freios hidráulicos são usados até hoje. Alguns carros hoje tem até o freio ABS, que controla o freio hidráulico para nenhuma roda travar. Esse carro ele tinha um motor de 4 cilindros, 993 cilindradas, ou seja, ele não era nem 1000, ele era abaixo de 1000. Que rendia 23 cavalos. O nome Cadete seria um aluno de uma escola militar do Exército ou da Aeronáutica, ou seja, ele é um futuro militar, ele é um aluno, ele é alguém que está aprendendo para virar um militar. Em 1940 já estava difícil a produção do Cadete, por causa que todos os materiais eram destinados para a guerra. Ocorria ali uma Segunda Guerra Mundial. E em 1940 a produção foi interrompida totalmente. Antes estava difícil por causa da falta de materiais, agora totalmente interrompida porque a fábrica foi bombardeada, foi destruída a fábrica. A Volkswagen começou logo na Segunda Guerra a produção dos Fusca, porque quando começou a Segunda Guerra eles pegaram todos os maquinários da fábrica e levaram para um esconderijo antiaéreo, ou seja, ficou protegido os maquinários. Depois eles só levaram os maquinários de volta e retornaram a produção do Fusca. No caso da General Motors, como eles não queriam parar a produção, mesmo com a falta de materiais, quando bombardearam a fábrica, destruíram tudo. Eles tiveram que parar à força ali no caso. Em 1945 termina a Segunda Grande Guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, e começa a ser construída uma fábrica nova, totalmente nova da Opel, que fica pronta em 1962. Essa fábrica foi construída na cidade de Bochum. Eu não sei como se pronuncia, porque é uma palavra em alemão, mas eu vou deixar escrito aqui na tela. É nessa cidade aqui que foi construída a fábrica da Alemanha. Nessa fábrica, como ela ficou pronta, retoma a produção dos carros. E um dos carros que retoma a produção é o Cadete. Só que o Cadete, aquele Cadete de 36 para o Cadete de agora, ele já ficou desatualizado, ele já tinha ficado ultrapassado. Ou seja, eles fizeram uma reestilização total também no Cadete. Agora ele é uma carroceria mais quadrada, mais adequada inclusive para a época. Esse Cadete foi denominado de Cadete Geração A.
O outro era o primeiro, não botaram geração nenhuma. E lá na Europa é comum, além deles falarem que nem aqui, geração 1, geração 2, geração 1000. Não, lá eles colocam letras nas gerações. Então essa era a geração A do Kadett. Aqui a Volkswagen usou a geração 1, geração 20, geração 30 do Gol. Porque quando ele passou da geração 1, geração 2, vendeu muito. Você fala, mudou a geração. Então toda vez que fazia uma reestilização do veículo, eles falavam que mudou a geração. Quando muda a geração é quando muda a plataforma do veículo. Você pode fazer uma reestilização, mudar um farol, mudar uma seta, mudar um vidro. Continua sendo um carro da mesma geração. Agora, quando você muda a plataforma, a distância entre eixos desse veículo, aí você muda de geração. E como o Kadett foi totalmente refeito, ele mudou de geração. E agora ele tem um motor de 1073 cilindradas que rendia 40 cavalos. E essa geração A continuou sendo produzida até 1965. Porque em 1965 eles reestilizam de novo o Kadett. Ele vai para a geração B do Kadett. E essa geração B, além da reestilização total do carro, inclusive sua plataforma, ele também tem uma reestilização de motor. Agora o motor dele é de 1100 cilindradas de 55 cavalos. Essa geração B foi sendo produzida até 1973. Em 1973 eles vão lançar a geração C do Kadett. Só que o que acontece com essa geração C? Eles querem fazer um carro que fosse mundial, que vendesse no mundo inteiro. E aqui no Brasil, como o Opala estava sendo um grande sucesso de vendas, eles querem trazer essa geração C do Kadett aqui para o Brasil também. Só que o que acontece aqui no Brasil? Naquele momento ocorria aqui no Brasil um regime militar. E o nome Kadett, como remetia a um militar, eles resolvem não lançar o nome Kadett aqui no Brasil. Eles acham que não ia ser uma boa ideia. Aí eles lançam o nome de Chevette. Chevette que significa pequeno Chevrolet. O Chevette é a geração C do Kadett lá na Europa. E olha, ele também foi lançado no Brasil 2 meses antes. Ele chega no Brasil, Chevette, em abril de 1973. E o Chevette foi lançado lá na Europa em junho de 1973, ou seja, abril, maio, junho. Lá na Europa saiu 2 meses depois do lançamento do Chevette aqui no Brasil. Lá na Europa também, esse ano, o Opel Kadett começa a ter 4 portas. No mesmo ano, ele não foi lançado na versão 4 portas aqui no Brasil, porque o povo preferia 2 portas. Ele demorou um pouco para ter 4 portas. O Chevette ele ficou em produção aqui até 1993. Ele foi reestilizando, em 78 ele mudou a frente, ficou com aquela frente parecendo de Pontiac. Depois ele mudou a frente, ficou com a frente parecida com a frente do Monza. Só que ele sempre manteve com a mesma plataforma, a plataforma do Opel Kadett C. Ele não teve reestilização, mesmo porque aqui no Brasil o povo não gosta muito de reestilização. Tanto quando a Kombi passou da Kombi Corujinha para a Kombi Clipper, eles chamavam a Kombi Corujinha de Kombi T1 e a Clipper lá na Europa de Kombi T2. Aqui eles falavam Kombi T1,5 na fábrica, porque eles mudaram só a frente da Kombi. Porque aqui no Brasil o povo é muito tradicional, eles não gostam muito de mudança e as fábricas ficam com medo de fazer uma reestilização muito drástica e o carro não vender, não ter uma aceitação pelo público. Em 1979 tem uma outra reestilização, vamos dizer assim, uma outra vida do Kadett, uma outra geração do Kadett chamada geração D do Kadett. Embora ele pareça a última geração do Chevette, que foi lançada aqui com a frente parecida com a frente do Monza, ele não tem nada a ver com aquela geração, mesmo porque o Chevette, ele sempre aqui no Brasil, ele teve motor longitudinal com tração traseira, e esse Kadett geração D, ele já tinha motor transversal com tração dianteira. Já era um motor já parecido com o motor que saiu quando o Kadett veio aqui para o Brasil, que ainda não é esse Kadett D. Esse Kadett geração D, ele tem um motor de 1.600 cilindradas que rendia 90 cavalos. Em 1984 é lançada a geração E do Kadett europeu. Essa geração E do Kadett europeu, sim, é o mesmo Kadett que veio mais tarde ser fabricado aqui no Brasil. Esse geração E do Kadett não veio logo de cara, no mesmo ano que veio lá da Europa,
Por causa do regime militar, eles teriam que, se trouxesse o carro para o Brasil, eles teriam que colocar outro nome que não fosse Cadete. Então eles seguraram, mesmo porque o Chevette estava sendo vendido e vendido bem aqui no Brasil, então eles seguraram, não trouxeram essa geração E logo de cara. Essa geração E tinha um motor 1899 cavalos. Esse Cadete geração E lá na Europa, ele tem outras carrocerias, algumas que não foram trazidas para o Brasil, outras sim. Para o Brasil veio a carroceria hatch e depois veio a carroceria perua com o nome de Ipanema. Só que no caso da carroceria hatch também teve uma versão 4 portas que não veio para o Brasil. E também tem uma versão sedã do Cadete E, que não veio para o Brasil nem a versão 2 portas nem a versão 4 portas. Quando lançaram aqui em 1989 o Cadete aqui no Brasil, eles puderam usar o nome Cadete, porque o regime militar acabou em 1985. Ou seja, como não existia mais o regime militar aqui no Brasil, eles puderam usar o nome de Cadete. Então eles trouxeram esse Cadete geração E do mesmo jeito que ele era produzido lá na Europa aqui para o Brasil. E usaram o mesmo nome aqui no Brasil. Quando lançou o Cadete aqui no Brasil, ainda no ano de 89, ele tinha o opcional de computador de bordo. Como ele tinha o opcional de computador de bordo em 89, ele foi o primeiro carro brasileiro a ter esse item. Em 1990, a versão perua do Opel Kadett E é trazida para o Brasil. Em 1991, o Kadett europeu ele é tirado de linha para dar lugar para o Astra. Na verdade, ele meio que mudou de nome, né? Ele era Kadett, muitos acreditam que ele mudou de nome, que era Kadett, fizeram uma geração F do Kadett e renomearam ela para Astra, mas também era uma geração nova, ou seja, era outro carro. Não era mais o carro, acabou sendo outro carro, ou seja, ele saiu de linha na Europa em 91 para dar lugar ao Astra. O Astra veio para o Brasil um pouquinho mais tarde. Ainda no ano de 1991, o Kadett ele ganha o título de o carro do ano, título dado pela revista Autosport. E ao longo de sua vida, a vida do Kadett aqui do Brasil, ele teve várias versões. Teve a versão SL, a versão SL é a versão mais básica do Kadett, ela não tem opcionais, ela tem os para-choques pretos, motor 1.8, o mesmo motor que era usado no Kadett europeu. Tem o Kadett SLE. Esse Kadett, o SLE, ele já tem opcionais. Ele podia ser básico, como ele podia ter opcionais. O seu painel ele podia ter apenas, que nem era no Kadett SL, o velocímetro e dos lados, um marcador de temperatura e um marcador de nível de combustível, ou ele poderia ter o contagiros, ou seja, tinha um velocímetro no meio, marcador de combustível e temperatura, em cima a luz da bateria e do lado o contagiros. Ele tinha esse opcional no seu painel. Ele também tinha os opcionais de vidro elétrico, trava elétrica, limpador e desembaçador traseiro. Agora os opcionais que ele também tinha, que podia ser oferecido, são um pouquinho mais raros. O ar-condicionado também era opcional no Kadett SLE, embora o ar-condicionado não era tão raro quanto o item que eu já vou falar um pouco mais para frente, que é o câmbio automático de 3 velocidades. Esse é um pouquinho mais raro que o ar-condicionado, e totalmente raro é o teto solar. Pouquíssimos Kadettes SLE foram vendidos com teto solar, mesmo porque quem pagava todos os opcionais, ou quem pagava um teto solar, já ia para um Kadett de uma outra plataforma, ou ia para um Kadett GL, ou ia para um Kadett GS ou GSI. Então o Kadett SLE com teto solar é muito raro. E agora vamos falar da versão GL. Essa versão GL ela era um pouquinho mais completa que a versão SLE. Você podia ter o opcional de um motor 1.8 ou um motor 2.0 de 121 cavalos. E o seu painel ele tinha contagiros de série, ou seja, ele não tinha uma opção sem contagiros, o GL todos tinham contagiro no painel. E ele tinha o opcional, você podia pagar mais para ter ou continuar com o painel analógico, no caso, de painel digital. Ele tinha de série também vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos.
E ele tinha o opcional, você podia também pagar mais para ter ou não ter, de bancos recaro. E ele também tinha os outros opcionais, ar-condicionado, câmbio automático de 3 velocidades e teto solar. Agora vamos falar da versão GS. A versão GS já era todos com motor 2.0 de 121 cavalos. E ele saía de série com ponteiras duplas, bancos recaros, entradas de ar no capô, aerofólio, vidros elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas, limpador e desembaçador traseiro. Ele tinha tudo, só era opcional o ar-condicionado, o câmbio automático e o teto solar também era opcional no Kadett GS. O Kadett GS já é mais comum um Kadett GS com teto solar. Quem comprava um Kadett GS já pagava mais para ter um teto solar, porque já estava comprando um carro mais completo. E essa versão GS, o painel também era um painel com contagiros. Além do contagiros, ele tinha o marcador de consumo e o marcador de voltímetro da bateria. Além de ser o mais completo, ele tinha o grafismo cor laranja, no caso do Kadett GS. E esse painel ele tinha o opcional do painel digital. Você podia pagar um pouquinho mais e ter o painel digital ou continuar com o grafismo laranja. Agora eu vou fazer uma versão mais rara, uma versão do Kadett Touring. Esse Kadett Touring ele é um Kadett muito mais raro, porque ele foi produzido apenas de 1989 até 1991. Ele foi uma versão que foi para comemorar a Copa do Mundo de 1990, a Copa do Mundo que ocorreu lá na Itália. E esse Kadett ele era um Kadett SLE. Ele tinha aquela aparência básica com os para-choques na cor preta, sem ser pintado, só que dentro os seus acabamentos era um Kadett GS. Ele tinha bancos recaro, painel digital, ele era todo completo, retrovisor elétrico, vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, câmbio automático. Ele era um carro todo completo, embora ele tinha aquela aparência de um carro básico. Agora vamos falar da versão, a versão do Kadett GSI. A versão do Kadett GSI é um Kadett GS. Tudo que eu falei do Kadett GS, ele tem no Kadett GSI. Do mesmo jeito. Só que a diferença é que o Kadett GSI ele tem injeção eletrônica, coisa que no GS ele era carburado. Esse GSI ele foi lançado em novembro de 1991 e ele também tem uma versão dele conversível. Em 1998, o Kadett e a Ipanema eles são tirados de linha. Só que assim, eu vou falar o número de vendas desses veículos, só que esse número de vendas é apenas as vendas no território brasileiro. Eu não estou contando as vendas dele lá na Europa, nem a do primeiro Kadett de 1936. No caso da versão perua, da Ipanema, teve número de vendas de 65 mil unidades, 65 mil peruas Ipanemas rodando pelo Brasil. E no caso do Kadett tem 459.058 Kadettes rodando pelo Brasil. Esses Kadettes foram os Kadettes vendidos no Brasil, ou seja, ele foi um grande sucesso de vendas. Ele era um carro da época, ele tinha um acabamento bem mais requintado que muitos carros da mesma categoria que ele. O Astra aqui no Brasil, ele foi lançado em 1994. Lá na Europa ele foi lançado em 1991, ele só veio para o Brasil em 94, e aí lá na Europa, assim que saiu o Kadett já entrou o Astra. Aqui no Brasil eles ficaram ali meio que lado a lado, de 94 até 1998, quando o Kadett saiu de linha. Quando o Kadett saiu de linha, ele já saiu de linha para dar o seu lugar para o Astra. Lembrando que a primeira geração do Astra ficou de 94 até 96, ou seja, ele já tinha mudado a geração dele, a sua plataforma, antes mesmo do Kadett sair de linha. O Kadett ficou em linha junto com o Astra, todos os Astras da primeira geração, como alguns da segunda geração do Astra. O Astra ele foi vendido no Brasil aqui até no ano de 2011, parou de ser produzido em 2011. Se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assiste um vídeo desse até o final? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você conhece algum amigo que tenha Kadett, ou que tenha Chevette, ou que goste desses carros, indique esse vídeo para seu amigo assistir, compartilhe com ele esse vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Garanto que você não vai se arrepender. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.